Fala galera, estou aqui para fazer a quarta aula da nossa matéria de legislação institucional e quero começar falando para vocês do super PDF que tem toda a legislação institucional compilada para vocês poderem estudar. Além disso, você encontra nesse PDF também 170 questões, tá? No formato da FGV, todas as questões respondidas e comentadas. Além disso, no PDF temos também um planejamento para que você leia todas as leis da matéria de legislação institucional em 14 dias e o super bônus que são todas as questões, 170 questões do PDF no formato de flashcards do Anki, aí para você estudar e revisar depois. Caso você queira adquirir esse PDF, está na descrição do vídeo, ele custa R$ 28,97. Adquirindo ele, você ajuda o canal a crescer e se manter e também você acelerará sua aprovação. Vamos agora para a nossa aula. Vamos tratar aqui da seção 7, que trata dos subprocuradores gerais da República. Seção 7 ainda da Lei Complementar 75 de 93, que é uma lei bem grande. Vamos lá. Artigo 66. Os subprocuradores gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas câmaras de coordenação e revisão. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os subprocuradores gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. Parágrafo 2º. A designação do subprocurador-geral da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 67. Cabe aos subprocuradores gerais da República, privativamente, o exercício das funções de vice-procurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, corregedor-geral do Ministério Público Federal, procurador federal dos direitos do cidadão e coordenador de câmara de coordenação e revisão. Esse artigo aqui, 67, é um artigo bacana para vir e prova, porque ele traz algumas denominações aí que os subprocuradores gerais da República eles podem exercer aí como funções. Seção 8 dos procuradores regionais da República. Os procuradores regionais da República serão designados para oficiar junto aos tribunais regionais federais. Parágrafo único. A designação de procurador regional da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 69. Os procuradores regionais da República serão notados nos ofícios das procuradorias regionais da República. Seção 9. Dos procuradores da República. Os procuradores da República serão designados para oficiar junto aos juízes federais e junto aos tribunais regionais eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República. Parágrafo único. A designação de procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. No artigo 71. Os procuradores da República serão notados nos ofícios nas procuradorias da República nos estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das funções eleitorais do Ministério Público Federal. Artigo 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Parágrafo único. O Ministério Público Federal tem legitimação para propor perante o juízo competente as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do poder político ou administrativo. Artigo 73. O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Esse artigo 73 é bem importante. A figura do Procurador-Geral Eleitoral é a mesma figura do Procurador-Geral da República. Decore isso aqui. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os subprocuradores gerais da República, o vice-procurador-geral eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância.
até o provimento definitivo. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral. Geralmente esses artigos aqui são mais importantes, tá? Designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e no Distrito Federal, acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral, dirimir conflitos de atribuições, requisitar servidores da União e de suas autarquias quando exigir a necessidade de serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Artigo 76. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os procuradores regionais da República no Estado e no Distrito Federal, ou onde não houver, dentre os procuradores da República vitalícios, para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. Parágrafo 2º. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então, mais um artigozinho bacana aqui. Aliás, esse daqui é um parágrafo, né? É o parágrafo 2º do artigo 66. Vou ler ele até de novo aqui para vocês. Ó. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído. Ponto. Antes do término do mandato. Ponto. Então, assim, ele pode ser destituído antes do término do mandato, desde que tenha que atendam isso aqui, ó. A iniciativa é do Procurador-Geral Eleitoral e tem que concordar com isso a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir no Estado as atividades do setor. Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar sob a coordenação do Procurador Regional perante os tribunais regionais eleitorais. Artigo 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. O promotor eleitoral será um membro do Ministério Público local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Parágrafo único. Na inexistência de promotor que oficie perante a zona eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o chefe do Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado. Artigo 80. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Galera, então, ó, isso daqui é importante, ó. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membros do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Isso aqui, utiliza-se o termo, algumas vezes, pode vir na sua prova, o termo de quarentena. É uma quarentena de 2 anos. Bom, se vier na prova falando isso aí, conforme o artigo 80 da Lei Complementar 75 de 93, caso o procurador eleitoral tenha sido filiado a partido político, ele terá, o membro do Ministério Público não poderá exercer as funções eleitorais até 2 anos após o cancelamento da sua filiação. Tá certo? Está certo, tá bom? Quarentena. Isso aqui, se vier contra o termo na prova. Seção 11 das unidades de lotação e de administração. Artigo 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal serão unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal. Parágrafo único. Nos municípios do interior onde tiverem sede juízes federais,
A lei criará unidades das Procuradorias da República no respectivo Estado. Artigo 82. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 2 do Ministério Público do Trabalho, seção 1, da competência dos órgãos e da carreira. Galera, tem uma coisa aqui, tá? Só para falar com vocês. As competências e essas disposições, elas se repetem ali na questão do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público do Trabalho, vocês vão ver isso também no Ministério Público aí, militar. Então, dá para fazer um paralelo, tá? É como se você estivesse estudando a mesma coisa várias vezes, mas um se aplica ao eleitoral, tem algumas diferençazinhas, tá? Outro se aplica ao trabalho, outro vai se aplicar ao militar. Mas isso é bom porque a gente reforça e vai estabelecer algumas coisas por analogia, tá? A gente vai ver, assim, é quase como se víssemos a mesma coisa várias vezes. Pega esse bizu aí que você, às vezes lembrando de uma atuação aí de um procurador eleitoral, você lembra: "Pô, mas o trabalho provavelmente vai ser assim também", e muito provavelmente será, tá. É uma dica aí pra gente tentar passar por essa lei que é muito grande, é muito difícil decorar tudo, tá. Você não tem que decorar tudo, a gente tem que entender, entendendo a gente vai ficando mais fácil de absorver esse conhecimento. Vamos lá, seguindo. Artigo 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. 2. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 3. Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. 4. Propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. 5. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho. 6. Recorrer das decisões da Justiça do Trabalho quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 7. Funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. 8. Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir. 9. Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviço de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância e eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardando o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. Galera, dissídio é o seguinte, só para explicar um pouquinho para vocês. Imagine que tem uma empresa aí, vamos pegar uma empresa de ônibus como exemplo, tá? Os trabalhadores da empresa de ônibus entraram de greve, tem um sindicato ali representando essa categoria dos trabalhadores lá da empresa de ônibus. Os donos ali da empresa de ônibus, a diretoria da empresa de ônibus, não, e o sindicato que representa os trabalhadores não estão entrando em um consenso para chegar ao fim dessa greve. Então, depois de um certo tempo, o pessoal até fala: "Ah, isso vai ser decidido em dissídio", que é aqui na Justiça do Trabalho. Então, isso aqui, o procurador aí do trabalho ele vai atuar, tá bom? Então isso é um dissídio, e vai decidir quem é que tem razão. Vai ser o sindicato com os trabalhadores, a empresa ou nenhum dos 2. Vamos lá. Promover mandado de injunção quando a competência for da Justiça do Trabalho. 11.
Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho, ó, tá ligado aqui ao 9. 12. Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. 13. Intervir obrigatoriamente em todos os feitos no segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público, estado estrangeiro ou organismo internacional. Então aqui, ó, isso aqui é uma obrigação, então não é opcionalmente, tá? Não é convenientemente, é obrigatoriamente. Então ele tem que intervir obrigatoriamente em todos os feitos no segundo e terceiro grau de jurisdição do trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público. Então, quando tem alguma questão trabalhista com pessoa jurídica de direito público, estado estrangeiro ou organismo internacional, ele tem que intervir obrigatoriamente, tá? Artigo 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas no capítulo 1, 2, 3 e 4 do título 1, especialmente integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1 do artigo 6º, que lhes sejam pertinentes. Ó, todas essas remissões aqui vocês podem fazer, pausa o vídeo e fazer, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, é nessa mesma lei, na Lei Complementar 75 de 93. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. 3. Requisitar a autoridade administrativa federal competente dos órgãos de proteção ao trabalho à instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. 5. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade. Artigo 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho: 1. O Procurador-Geral do Trabalho. 2. O Colégio de Procuradores do Trabalho. 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. 6. Os Subprocuradores Gerais do Trabalho. 7. Os Procuradores Regionais do Trabalho. E 8. Os Procuradores do Trabalho. Artigo 85 é um artigozinho para você ler mais de uma vez, tá? E uma coisa que talvez algumas pessoas possam achar estranha aí também. Os procuradores do trabalho, assim também como os juízes, eles são considerados órgãos do Ministério Público do Trabalho. Os juízes são órgãos da Justiça, tá? Eu estou fazendo só um paralelo. Mas, por exemplo, temos um procurador do trabalho. Pode-se dizer que aquele procurador é considerado um órgão do Ministério Público do Trabalho, tá? Assim como o procurador eleitoral é considerado um órgão do Ministério Público Eleitoral, militar, entendeu? É, porque tem toda uma estrutura ali em volta, né, então eles precisam de toda uma proteção. Tem assessores, tem, pessoas que os ajudam, então, digamos assim, vejam os membros com cada membro um órgão ali, tá bom? Artigo 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível é o de Subprocurador-Geral do Trabalho. Do Procurador-Geral do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e de 5 anos de carreira. Integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida a recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos de carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Então aqui tem uma regra interessante. Se na lista lá não houver número suficiente de candidatos com mais de 5 anos de carreiras, poderão concorrer nessa lista tríplice
quem contar com mais de 2 anos de carreira. Então é 2 ou 5. Aliás, 5 ou 2. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho antes do término do mandato será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 destes seus integrantes. Ó, galera, eu falo que dá para traçar paralelos, mas aqui já é diferente. Lá no Procurador Eleitoral era diferente, Procurador-Geral Eleitoral. Presta atenção aqui comigo. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Ou seja, lá era a maioria absoluta, aqui já é 2/3, e é o voto secreto, lá não está dizendo que é secreto. Então, tem paralelos, mas tem diferenças. Cuidado com essas diferenças aqui, tá? Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho representar o Ministério Público do Trabalho, integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior. 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. E 9. Determinar a instalação de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Esses servidores aqui dos serviços auxiliares serão vocês, tá? Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. E 11. Decidir, atendendo à necessidade de serviço, sobre remoção a pedido por permuta, alteração parcial de lista bienal ou bienal de designações. 12. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público do Trabalho ou ouvido do Conselho Superior, nos casos previstos em lei. 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. 14. Designar membros do Ministério Público do Trabalho para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido do Conselho Superior. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido do Conselho Superior. Assegurar a continuidade do serviço em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular na inexistência ou falta de substituto designado. 15. Homologar, ouvido do Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 17. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Encaminhar ao Procurador-Regional da República, Procurador-Geral da República, a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho após sua aprovação pelo Conselho Superior. 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República.
21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. 23. Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. E 24. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho previstas no artigo anterior poderão ser delegadas: 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 14, a linha C e 23. Seção 3. Aliás, seção 3 não, tem um 2 aqui, né? Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 14, a linha C, 21 e 23. Vamos lá, seção 3 agora. Do Colégio de Procuradores do Trabalho. O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em atividade do Ministério Público do Trabalho. Artigo 94. São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho: 1. Elaborar, mediante voto plurianual, facultativo e secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho. 2. Elaborar, mediante voto plurianual, facultativo e secreto, a lista sextupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. 3. Elaborar, mediante voto plurianual, facultativo e secreto, a lista sextupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os procuradores com mais de 10 anos de carreira. 4. Eleger, dentre os subprocuradores gerais do trabalho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio. Os procuradores do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição ou colégio de procuradores, reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. E parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores do Trabalho disporá sobre seu funcionamento. Galera, então chegamos ao fim de mais uma aula. Quero agradecer você que permaneceu firme até aqui. A aula de legislação não tem muito para onde correr. É ler a lei. A gente vai pegando os insights ali na hora, passando umas dicas para vocês, pontos mais nebulosos a gente vai tentando destrinchar, vou dando as dicas de pontos aí que podem ser peguinhas na prova. E é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou da aula, deixa um like aí. Tem uma dúvida, sugestão, deixe seu comentário, tá bom? Na aula e envie essa aula em grupos, envia para outros colegas para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula gratuita aí. É isso aí, galera. Valeu, falou. Calma aí. E você que é membro do canal tem acesso aí ao PDF, tá? Esse PDF tá lá na guia comunidade, numa postagem única e exclusivamente para membros do canal. Se você não é membro, torne-se membro. Custa R$ 4,99. Você tem acesso antecipado ao conteúdo aqui do canal. Você tem acesso também a esses PDFs exclusivos que eu estou fazendo aí. Agora sim, valeu, falou e até mais.